hoje para dar continuidade e término dessa lição, que tem um nome como Crendo para Interpretar a Bíblia. Espero que as outras aulas tenham sido edificantes e eu tenha conseguido passar para vocês aquilo que Deus quer que você venha aprender. Então vamos dar continuidade. Regra básica de interpretação. 3.1. O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Um erro comum na leitura da Bíblia é ler um versículo isolado e tomá-lo para si como palavra certa. Tal versículo está dentro de um contexto e de uma história que muitas vezes interpretada adequadamente significa o sentido oposto do que a pessoa entendeu, com base apenas naquele versículo. Isto é muito comum acontecer com a leitura isolada no Antigo Testamento. Neste documento, muitos versículos dão a ideia de batalhas, conquistas e vitória, porque o povo de Israel tentava sobreviver como nação diante de outros povos idólatras. Por isso, cenas de violência, guerra e luta pela sobrevivência da vida estão presentes na Bíblia. Entretanto, o Novo Testamento traz uma revelação muito mais plena. O foco agora não é a guerra, as batalhas terrenas, as vitórias ou as conquistas de um povo, mas um ser humano que reconhece a suficiência da vida em Jesus e vê nele o significado da existência. Isto é, retratado na regra de ouro do Evangelho. Portanto, tudo o que vós queres que os homens vos façam, fazei-lo também, vós, porque esta é a lei e os profetas. O Novo Testamento é a chave do Antigo e Jesus o elemento interpretativo de toda a Bíblia. O que acontece quando nós, muitas das vezes, pegamos versículo solto, versículo isolado? Eu costumo falar o que é esse versículo solto ou isolado. Você escolhe um versículo e coloca para você como um amuleto e achando que é ótimo. A gente pega um dos salmos que vai falar assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando você lê essa palavra na igreja, que você chega certamente nesse pedaço, você vai ver a igreja dando glória a Deus, aleluia. Você vê um alvoroço dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo o quê? Que quem anda com Deus não será atingido. Aí fala assim: bom, meus inimigos vão cair, meus inimigos vão morrer, mas eu não vou ser atingido. Só que essa palavra, esse versículo, tem um contexto anterior. Lá no primeiro versículo, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, para que você possa viver essa passagem de 1000 cair do teu lado, 10.000 à sua direita, primeiro você tem que viver no esconderijo do Altíssimo. Porque se você não viver no esconderijo do Altíssimo, essa palavra não serve para você. Porque muita gente está pegando essas palavras sem contexto e trazendo para a própria vida como se fosse uma boa, como se fosse uma palavra de proteção. Entendeu? Nada contra quem bota deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91. Não, nada disso, nada contra. Nada contra. Mas não adianta ela estar só aberta ali, é você viver aquilo que está escrito ali. Se você não vive o anterior, como que você quer que aquelas vitórias, aquela promessa se cumpra na sua vida? Para a promessa se cumprir na sua vida, você tem que viver a trajetória. Ela não vai chegar, não vai se cumprir na sua vida se você não tiver uma trajetória. Então é por isso que devemos tomar muito cuidado quando nós pegamos um versículo, lemos um capítulo, achamos tão bonito, aí a gente pega só um versículozinho. Quer ver outra coisa? Tudo posso. Aí a pessoa fala, a pessoa ali já tira para pecar. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso prostituir, porque a palavra de Deus está dizendo que tudo eu posso. Mas a continuação do versículo é: mas nem tudo me convém. Mas aí as pessoas não querem viver o nem tudo me convém. As pessoas querem viver o tudo eu posso.
posso. Porque o tudo eu posso alimenta a minha carne, alimenta o meu ego. Agora, nem tudo me convém, não me agrada a carne, não me agrada. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente não tem que interpretar pegar um versículo e interpretar ao nosso bem favor, ao nosso favor. E sim, a gente tem que permitir que Deus se revele e interpretar da forma que ela deve ser interpretada. Porque é o que eu já falei. Tudo nós podemos, a palavra diz. Mas nem tudo nos convém. A gente pode ver um filme? Podemos ver um filme. Mas não podemos ver filme de erótico. Porque não nos convém. Mas um filme de ação nos convém. Mas um filme erótico não. Eu posso conversar com amigos que não são crentes? Pode. Claro. Como não só pode, como deve. Você tem que ter sua amizade. Mas não te convém fazer as mesmas coisas que ele faz. Entendeu? Porque muitas das vezes você tem amigos que você fala assim, anda com ele, e ele está fazendo coisa errada. Se afasta. Não é que você não vai cumprimentá-lo, dar um bom dia, não vai tratá-lo bem, mas olha aí a interpretação. A gente tem que saber interpretar a palavra de Deus. Saber interpretar a letra e saber que tudo, o texto tem um texto, o contexto tem o antes, o depois. A palavra de Deus, ela se completa. Os versículos se completam. É de Gênesis a Apocalipse. Então tome cuidado quando você pegar um versículo isolado e não querer trazer ele somente para o seu bel prazer. O 3.2 vai falar: conhecer a intenção do autor sagrado. Todo livro tem um autor, e todo autor tem uma intenção. Ao escrever uma obra, isso não é diferente com a Bíblia, nem com seus escritores, pois ela tem um autor que escreveu para um público, leitor. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, ele pensou nos crentes daquela cidade, naquela época. Originalmente, ele não escreveu para nós, que vivemos no século 21, mas para o Coríntios do primeiro século. Há um lapso de aproximadamente 20 séculos entre os coríntios e nós. Todavia, através do Espírito Santo, que conduziu o processo de revelação de Deus, a carta aos Coríntios chegou até nós para lê-la, entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Precisamos primeiramente resgatar o significado original daquele texto. Para chegarmos nesse ponto, é necessário inicialmente responder 3 perguntas. Quem é o autor? Por que ele escreveu a carta? E para quem ele escreveu a carta? Tais perguntas ajudam a identificar 3 identidades fundamentais para compreendermos qualquer livro da Bíblia. O autor da carta ou livro, por exemplo, o apóstolo Paulo. O propósito da carta: responder dúvidas de caráter espiritual e prático da igreja. O público destinatário: a igreja local, que vivia na cidade grega de Corinto. Portanto, devemos sempre interpretar o texto bíblico à luz do seu contexto, passagem que vem antes e depois do texto em estudo. Está vendo o que tem que ser? Não quer dizer que a palavra, as cartas que foram enviadas, aquelas cidades, aquelas igrejas daquela época, não venha servir para nós. Mas para que a gente possa aplicar ela em nossa vida, nós vamos ter que saber quem escreveu. Estamos falando aqui de Coríntios. Quem escreveu a carta aos Coríntios? Foi Paulo. Para quem ele mandou aquela carta? Para o povo, para a igreja que vivia naquela cidade. Qual é a cidade? De Coríntios. E o que era? Era um auxílio espiritual para aquele povo. Então, quando nós conseguimos identificar isso, quem foi que escreveu, o motivo, para qual cidade, para qual povo, nós vamos conseguir interpretar ela para a nossa vida e aplicá-la na nossa vida nos dias de hoje. Porque como o texto aqui falou,
foi escrita há 20 séculos atrás. Tem um lapso. Foi escrito para o século I e nós vivemos no século XXI. Então nós temos que saber, nós temos que ver a interpretação do que a gente pode trazer para a nossa vida hoje em dia. Imagine você só pegar isso, um único versículo, e trazer para a sua vida. Olha o estrago que você pode fazer. Muitas das vezes você pode achar que é até um Superman da vida, é um super-herói, porque você está andando no caminho do Senhor e usa um versículo solto. Como quando diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, esse nada não me faltará é porque em almeias luta, você não vai te faltar a previsão do Senhor, a provisão do Senhor. Não vai faltar o socorro do Senhor para a sua vida. Porque não é porque nós somos cristãos, entregamos a nossa vida para Deus, andamos com Deus, que a gente não vai ter dificuldade. E aí a pessoa pega isso, só esse versículo, e acha que é um super-herói. E que nada pode acontecer com ela. E quando acontece, sai frustrado. Aí quer sair da presença de Deus, falando que Deus não existe, que Deus o abandonou. Não, não foi que Deus te abandonou. É porque você se guiou erradamente. Amém? O 3.3. Cada texto tem apenas um sentido, mas muitas aplicações. O texto bíblico tem somente um sentido original, que o autor quis revelar para o seu primeiro público, leitor. Nem sempre é possível recuperar esse sentido, seja porque não há elementos no próprio texto que possam esclarecer mais a passagem, ou o porquê. A passagem é difícil e de complexa tradução. Entretanto, uma vez descoberto o significado primeiro do texto com a pergunta o que o autor disse, podemos fazer uma série de aplicações para os nossos dias, respondendo à pergunta, o que o texto diz hoje? Neste aspecto, o Espírito Santo nos ilumina para aplicarmos a palavra de Deus a cada necessidade de nossa vida. Portanto, a partir de um desejo genuíno por conhecer a palavra de Deus, estudando-a para compreendê-la, o Espírito Santo nos auxiliará a aplicá-la em nossas vidas, das pessoas que precisam da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é por isso que eu sempre falo, sempre digo, a palavra de Deus, ela é revelada para nós. Existem palavras, existem coisas aqui que a gente não vai entender se a gente não pedir o auxílio do Espírito Santo. O auxílio do Espírito Santo é muito importante para nós. Se a gente não trouxer o Espírito Santo para quando a gente começa a leitura da palavra, desculpa, a gente vai se perder. E aí a gente não vai entender o que Deus quer falar conosco. Por isso que é muito importante. Mas também, aqui está dizendo, estude, leia e estude. Não caia naquela achando que o Espírito Santo tem que te revelar tudo, não. Ele está ali do seu lado, é que nem um professor. O professor, quando ele ensina, ele está ensinando. Se você não quiser aprender, ele vai passar o texto ali no quadro. Se você não quiser copiar, ele vai apagar e pronto. E já era. Você, quando tiver a prova, você não tem como estudar. Não vai nessa, eu vou ler um versículo e tá tudo certo, o Espírito Santo vai falar o resto não. Não, calma aí. Chama ele, Espírito Santo. Vem ler comigo. Me ajuda. Me ajuda com isso aí. Por favor, Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Porque eu sei que o Espírito Santo vai te ajudar. Eu sei disso. A conclusão é, nessa lição, estudamos as regras básicas para interpretarmos a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia é muito importante para o nosso crescimento espiritual e pessoal. A palavra de Deus tem conselho para nós. Não podemos nos esquecer de que a Escritura fala do Cristo ressuscitado, que nos trouxe a vida em abundância, para vivermos plenamente. Por isso, labutamos para compreender a Bíblia, pois, acima de tudo,
estaremos compreendendo Jesus, a palavra encarnada de Deus. Então, um conselho que eu tenho para dar para vocês: leia a Bíblia. Porque se você não ler a Bíblia, você não vai entender o que Deus quer falar e fazer na sua vida. É diferente de pessoas que são analfabetas e quando abre a boca, falam bem melhor do que muitos que sabem ler e escrever. Mas sabe por que eles falam melhor? Porque eles podem ser analfabetos, não saber ler a palavra de Deus, mas já não são acomodados, não são preguiçosos. E aí eles vão procurar algum jeito para compreender e saber o que está escrito na Bíblia. Ou vão pedir alguém para ler para eles, ou hoje botar um áudio, porque hoje tem a Bíblia em áudio, e eles vão aprender a palavra de Deus. Agora, e você, que sabe ler e escrever, por que não lê a Bíblia? Está vivendo principalmente de versículo solto, ou somente só lê a Bíblia quando o pastor ou o pregador pede para você abrir na igreja? Então fica a dica, passa a ler. Não fica somente no que o pastor e pregador falam, não. Amém? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que curtiram essa live e que está sempre aí curtindo, compartilhando, me ajudando, e que através desse vídeo que eu colocarei na rede social, vocês venham compartilhar e me ajudar a espalhar a palavra de Deus. Quero dizer muito obrigado a todos que aqui assistiram e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um